Queridos amigos que acompanham o canal, hoje vamos falar sobre um exemplo que encontramos aí de uma empresa ali nos sitezinhos underground que adoramos, que mostra exatamente o que falamos aqui neste canal todo santo dia, de como o capitalismo, que já não existe há muito tempo, está completamente corroído em suas bases, pessoal. A gente vai demonstrar que não adianta mais quão bom você é, quão bom é o seu produto, quantas coisas boas você entrega para o seu público, né? Nada disso importa mais. O que importa são conexões políticas, quanto dinheiro você consegue pegar do povo e aí por diante, né? Então, e exatamente essa é a grande causa, a grande raiz desse movimento inexorável que está chegando, que realmente terá que reformular as bases de todo o sistema financeiro da forma como conhecemos. Tá certo, pessoal? Então aí, só para começar, né, antes de começar, na verdade, a matéria principal, os nossos recadinhos de sempre, estamos com uma comunidade cada vez maior, demora um pouquinho para incluir novas pessoas, mandem aí um e-mail, o e-mail está aí na descrição. As pessoas conversam aí sobre essas questões financeiras o dia inteiro, é muito bacana. Quando tem assim alguma alteração grande no mercado, nós somos os primeiros que sabemos, porque um informa o outro. Então está realmente muito bacana. Quem puder também, entrem no Patreon, é um canal pago, com matérias fundamentais aí na prática, né, de investimentos. Olhem aí, né, nessa semaninha, faça a sua carteira, então, na prática, com planilha, como você faz para montar uma carteira, principalmente nesse momento anticrise, né? E aí as opções de outubro de 2019, os nossos pozinhos queridos ali, nossas opçõezinhas de put, que com muito pouco você consegue realmente fazer um seguro aí contra a crise, tá certo, pessoal? E para todos que pedem bastante aí, tem um linkzinho também para doação, quem quiser doar para ajudar a gente aí também, as nossas despesas que a gente tem aqui, que são muitas aí, com muito site que a gente assina realmente, fiquem à vontade aí, tá certo, pessoal? É basicamente isso. Então, antes da gente começar novamente aí, né, as matérias principais, só vamos dar uma repassadinha. Essa semana que fechou, segunda semana de setembro, então o ouro aí, né, ele deu um picozinho ali no final da semana. Na quinta-feira, na verdade, né, ele deu um pico ali por causa dos malditos quantitative easing do corte de juros europeu, mas novamente caiu aí por mais um movimento especulativo. Vamos falar também sobre isso num próximo vídeo aí do canal, talvez amanhã, sobre o George Soros, como é fácil manipular, né, esses grandes ativos do mercado. Então, foi isso que ocorreu aí ontem, né, deu essa queda. Na verdade, ele terminou a semana aí praticamente no 0 a 0, caiu bem pouquinho. O mesmo podemos falar ali do dólar, né? Chegou até a cair realmente um pouquinho, então de 4,10 mais ou menos foi para 4,08, né? Bem pouco também, mas sempre com o Banco Central intervindo aí absurdamente, né? Para não deixar o câmbio explodir, e nisso ele tem razão, é exatamente para isso que o Banco Central existe, tem que proteger aí a nossa moeda, né? Não tem outra forma. Então aí para quem odeia os bancos centrais, é inquestionável que isso é importante para a nação. E aí o nosso Ibovespa, né? Realmente subiu bastante novamente, né? Com tantas notícias aí de crescimento do Brasil, que está pequeno, mas está conseguindo fazer algumas reforminhas. Mas, novamente, né, isso perto de tudo que a gente vai falar aqui é uma formiga, né, pessoal? Quando realmente tudo isso que a gente fala, que já está acontecendo há muito tempo, bater no índice, ele vai realmente afundar, pessoal, tá certo? E aí, fiquem aí até o final para uma dicasinha de fartura muito importante, que muitas pessoas perguntam. Eu não tenho dinheiro guardado, minha renda é pequena, como que eu faço aí para me segurar nessa crise, né? Então a gente vai novamente dar uma reforçada. O que fazer nessas horas, meus amigos, tá certo? Então aí, olhem essa matériazinha, né? Mas a gente sempre mostra aqui como a mídia, né, vem se posicionando, né, em relação a tudo que a gente fala. E olhem aí, né? Primeiro essa questão dos fundos imobiliários, alcançaram marca de 1 milhão, tal, de CPFs. 37% investem na bolsa, gente. Isso daí a gente tem um vídeo só sobre isso. Não quero abrir muito essa discussão para aqui, mas quem quiser a gente vai colocar também na descrição um vídeo só sobre isso, o tamanho também da especulação que estão fazendo, né, ao redor aí dos fundos imobiliários, onde como você pode ter um crescimento tão grande, né, de uma base que não existe, né, que os imóveis aí são maior perda de dinheiro que se teve nos últimos anos, e assim como nos Estados Unidos lá na época do subprime, lógico que muito menor, mas eles meio que acharam uma forma de continuar fazendo um comércio, né, com imóveis sem vendê-los, né, através desses fundos. Mas a gente fala aí disso num vídeo específico, dei uma olhada que vale muito a pena. Mas o que chamou muito a atenção ontem também
é como a mídia, né, defendeu a Magalu, pessoal, aquela empresa que subiu tanto aí, conquistou completamente o coraçãozinho dos jovens aí que não conhecem a Bolsa de Valores. Sempre tem essa primeira, né, essa primeira grande empresa. Então tiveram alguns jovens aí, há uns anos atrás, do lado das empresas X, né, do Eike Batista. Óbvio que não se compara uma coisa com a outra, a Magazine Luiza é uma empresa boa, né, mas é óbvio que teve um boom aí desacerbado, e quando vier uma grande crise também ela vai ter uma queda enorme, mas a gente ficou impressionado, né, com toda aquela questão que a gente comentou do Amazon Prime vindo, e ao invés da mídia mostrar, né, que lá no México, quando a Amazon Prime chegou, realmente derrubou o Mercado Livre, e isso vai ter um impacto muito real nessas empresas, não, a mídia foi a defesa absurda, olha aí, né, o Breda aí falando, né, do Alasca, que é um dos gestores que a gente mais gosta aí, muito barulho, a Amazon não vai, né, tal, prejudicar tanto, defende a Magazine Luiza. É óbvio que um gestor desse tamanho, quando defende uma ação, é porque ele tem ação, né, gente? Pelo amor de Deus. As pessoas ainda se iludem com as coisas, né? Então, mais uma vez mostrando, né, como a mídia não quer que as pessoas saiam das ações, como a mídia quer que as pessoas fiquem deslumbrados aí com os ganhos que já tiveram no passado, quando na verdade deveria ter começado a falar de ações lá em 2015, como a gente fez, como a gente tem documentado numa playlist, também vamos deixar aí na descrição, assistam, né? Então aquele era um momento bom realmente para comprar, para se posicionar. Se quiser ser holder, você pega a ação por um valor menor, e se o lucro diminuir, você não tem problema. Aquele era o momento, né, pessoal? Não agora que está lá no topo, e muitos jovens entram. Nós temos aí diversos grupos fora do nosso mundo do Morfeu, que mostra, né, como os jovens ficam felizes com essas coisas e se empolgam e vendem coisa, a gente pega salário e vende uma motinho, vende um apartamentozinho que está começando a pagar para investir na bolsa nesse momento, gente, que já está extremamente alto todos os valores das empresas, né? O valuation já foi para o espaço, a gente colocou aí no vídeo de ontem. Então é muito triste e é exatamente isso que a gente sempre gosta de mostrar. Tá certo, pessoal? Como a mídia realmente joga as pessoas pro lado errado. E aí, antes de entrar novamente na matéria definitiva sensacional aí sobre a Boeing, né, uma empresa aí que está com todos os problemas que a gente sempre fala, esse gráfico também é sensacional, né, pessoal? Sensacional. Olha só, são os débitos, pessoal, das empresas não financeiras, pessoal. Como que empresa, né, não financeira pode realmente ter tanto débito, gente, tanto débito. Tem débito porque simplesmente, né, como a gente vai mostrar na próxima matériazinha, primeiro que as empresas não produzem mais, né, gente, elas não crescem mais com base naquilo que elas estão produzindo, elas pegam esse crédito aí medonho que tem aí espalhado, né, pelo mercado e realmente utiliza esse dinheiro para crescer, né? Então, elas estão completamente endividadas, pessoal, completamente endividadas. E tem um segundo fator aí que é mais tenebroso ainda, que é a securitização, né, dessas dívidas. Então, os bancos aí, eles pegam essas dívidas de muitas empresas, eles encapsulam, né, criam um pacote de dívidas e jogam para outro país, para outro banco. Então, a gente sempre usa ali como exemplo, né, aqueles vídeos sensacionais que fizemos ali da crise de 2008, ES02 e ES03, quem puder dar uma olhada. As pessoas, os bancos, né, eles pegaram ali os subprimes podres ali das empresas, duas principais empresas hipotecárias que quase quebraram, foram absorvidas pelo governo. Não estamos falando da União Soviética, pessoal, da Revolução Russa, estamos falando do maior país capitalista, entre 1 milhão de aspas, do mundo, né? Então, essas duas empresas, FNMI e FedMec, elas acabaram com a economia, acabaram com os fundos, fazendo isso de pegar um monte de podre e colocando no meio dos bons, e ao invés de ficar só ali, né, então vem a crise e quebra. Se tivesse ficado só nessas empresas, você não teria o extermínio, né, da economia mundial, mas não, elas exportaram essas dívidas, elas venderam, colocaram tudo num único baú, venderam para outras instituições, venderam para bancos americanos. Aí os bancos americanos pegaram essas dívidas, venderam para bancos do Reino Unido, e o Reino Unido pegou essas dívidas e vendeu para outros países do mundo inteiro, né? Então, como que pode um problema de casa, né, norte-americano quebrar a Islândia, que é uma ilha, né, no meio do nada, no meio do gelo, gente? Como pode? Iceland, né, a ilha do gelo, local do terra do gelo, né?
Como pode? Por isso, gente, por causa desse encapsulamento e terceirização dessa dívida constante, e é exatamente isso que estão fazendo aí com esses débitos de empresas não financeiras dos Estados Unidos. O ponto positivo disso, pessoal, é que assim, em caso de uma crise, né, você tem essa coisa de uma forma espalhada. Então, não vai ser igual a 2008, que os bancos quebraram mesmo, né? E o governo teve que ir lá e salvar todos os bancos. Então, pelo menos está espalhado, né? Isso tem um lado positivo de não estar realmente concentrado nos titãs aí bancários. Mas tem um lado extremamente negativo, exatamente por estar espalhado. Quando teve lá, novamente, gente, assistam ao filme Too Big to Fail. Eles chamaram 12 pessoas numa mesa dos 12 maiores bancos e eles tiveram que sair com uma solução ali. Claro que a solução foi aquilo, né? Vamos pegar o dinheiro do povo para usar para salvar os bancos que tiveram recordes de lucro, né? Maravilha, mas tudo bem. Só que pelo menos você tinha 12 pessoas para colocar numa sala e resolver o problema, né? Se esse problema do crédito estiver espalhado entre as empresas, imagina cada empresa norte-americana ter que fazer esse trabalho que os bancos fizeram e falar, olha, aqui tem X% de títulos podres, então vai precisar do governo ali tal fortuna, né? Então é um absurdo. E aí, novamente, a gente deixou aí também, né, a origem desse linkzinho, mas esses retângulozinhos vermelhos fomos nós que fizemos aí, exatamente para mostrar que sempre, 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 antes de uma grande crise, isso ocorre, né? É sempre aquela velha história, né, pessoal, da escola austríaca, dos ciclos, porque os governos, eles vão bombando crédito para não ter um crash, para não diminuir a produção, e quando chega num momento limítrofe ali que não dá mais para passar, as empresas estão realmente, principalmente as não financeiras, né, já estão com um débito grande. Mas olhem aí novamente o gráfico, não há comparativo disso, nem em 2008, né, gente? Olha aí, a Dotcom também foi muito importante nessa questão, porque pensem, né, as empresas ali que começaram a entrar na internet pegaram muito empréstimo também, né, estavam bastante endividados, mas nada se compara com este momento que estamos passando agora, pessoal, tá certo? E ali está, olha a última, né, o último topo aí, está muitíssimo além dos anteriores. Tá certo, pessoal? Então, isso é muito interessante saber disso. Isso vai nos dando as bases ali, né, para a gente entender exatamente o que falamos sempre nesse canalzinho, com gráficos, com informações, com bases, né, pessoal? Não adianta vir aqui que nem essa mídia desgraçada aí faz, que é, pum, deu tanto, compre mais, deu tanto, compre mais. Não, mas como tá? As empresas estão bem, a economia está bem, os créditos estão bons, o governo está liberando mais dinheiro com juros negativos, gente, que a gente falou, quantitative easing, você vai liberar dinheiro na economia, mas os juros já está negativo. Se os grandes empresários não estão emprestando dinheiro com juros negativo, não tem mais por onde sair, para de gerar quantitative easing, para de imprimir dinheiro. Isso vai destruir a humanidade, né? Mas isso ninguém comenta. Então essa matériazinha é a nossa principal, né? A gente vai falar sobre a Boeing, coisas insanas pra gente ver como a gente, né, completamente cego. Ele fala coisas nessa matéria aí que eu nem imaginava que estava ocorrendo com essa empresa e realmente ele vai demonstrar que todos esses problemas que estão ocorrendo estão exatamente pela questão fundamentalista aí que a gente sempre fala, tá certo, pessoal? Eu vou ler essa matéria, ela é um pouco grande, a gente fez aqui deu uma resumidinha, fizemos uma tradução bacana aí para ficar bom para todo mundo entender, então vamos a ela. Então ele diz ali, né, os problemas da Boeing, né, mostram o que há de errado no capitalismo, né? Então a desregulamentação significa que uma companhia que uma vez teve engenheiros como, né, os tomadores de decisões, administradores, tem agora financistas, né? E mesmo assim suas ações continuam altas, mesmo quando aviões estão caindo do céu. Pessoal, olha que coisa absurda. Por que a gente trouxe, né, especialmente essa questão? É diferente, né, pessoal? Uma empresa que faz um serviço ruim e não te satisfaz, e uma empresa de aviação, gente, onde os aviões caem. Se você não rodar a empresa direitinho, os aviões caem, gente, mata pessoas, né?
Então é muito importante que as pessoas que estejam ali na administração, que as pessoas que tomem as decisões, sejam engenheiros, fundamentalmente, para não colocar o negócio em risco, né? É óbvio que ele tem que ter uma formação de finanças, de planejamento, mas ele tem que tomar uma decisão com base fundamentalmente na segurança dos passageiros. É fundamental, gente. Então a gente vai demonstrar, essa matéria é sensacional também, porque mostra o como é igual isso no mundo inteiro, né? Conchavos, amizades, são mais importantes, infelizmente, nesse capitalismo atual do que realmente a efetividade da coisa, o quão bom realmente você é, tá certo? A situação da Boeing mostra os perigos do capitalismo moderno. A corporação é um gigante ferido. Grande parte de sua capacidade produtiva foi reduzida após 2 quedas em 6 meses, pessoal, olha isso. Do 737 MAX, o principal produto da empresa, o resultado de problemas de segurança que a Boeing escondeu dos reguladores, gente, olha só, né? Isso que eu comentei, eu particularmente nem ouvi falar desse tipo de coisa e realmente ocorreu, né? Eu procurei aí. Há apenas um ano, a Boeing parecia imparável. Em 2018, a empresa entregou mais aeronaves do que seu rival, Airbus, com receita atingida de 100 bilhões de dólares. Também era uma máquina de dinheiro, que reduziu 20% da sua força de trabalho desde 2012, canalizando 43 bilhões de dólares em recompras de ações aproximadamente no mesmo período. O conselho da Boeing recompensou seu CEO, Dennis Muilenburg, generosamente, pagando a ele 23 milhões de dólares em 2018, um aumento de 27% em relação ao ano anterior. Também é o que a gente sempre fala, né, pessoal? Olha aí, né? É incrível, é incrível. Sempre os ganhos, né, ocorrem normalmente, os bônus são maravilhosos, e quando dá um problema, esses bônus não são devolvidos, né? Então, para nós, essa é a maior, digamos assim, né, coisa errada que existe aí nesse capitalismo nojento de hoje em dia, né? Havia apenas um problema. A empresa estava perdendo sua capacidade de fabricar aviões seguros. Que absurdo. Como Scott Hamilton, analista aeroespacial e editor da Lehman News and Analysis, coloca: a Boeing Commercial Airplanes claramente tem um problema sistêmico de design, produção e entrega de aviões. Então olha isso, gente. A única coisa, né, que eles perderam a pegada é exatamente para fazer avião, né? Absurdo. Algo está errado com a versão atual do capitalismo. Não é apenas injusto. É que ele não é mais capaz de fornecer produtos que funcionam. A causa raiz é a geração de lucros altos e persistente, com a exclusão da produção. Deixamos os financiadores assumirem nossas empresas. Eles monopolizam indústrias e depois saqueiam as corporações que administram. A equipe executiva da Boeing é bastante qualificada, apenas para gerar caixa e não como engenheiros, o que a gente falou no comecinho ali. A vantagem competitiva da Boeing, centrada na política, não nos aviões. A corporação é agora uma máquina política com uma empresa paralela que produz produtos aeroespaciais e de defesa. O advogado-geral da Boeing, agora olhem isso, pessoal, isso é inacreditável. O advogado-geral da Boeing, ex-juiz Michael Lutting, é o ex-chefe do diretor do FBI, pessoal, olha isso. Christopher Wray, cujos agentes estão investigando possíveis atividades criminosas na empresa. Lutting está tão bem conectado nos círculos jurídicos de alto nível que serviu como padrinho de casamento do juiz da Suprema Corte, John Roberts. Meus amigos, e vocês acham que só no Brasil isso acontece, né? Não. Essa é a forma realmente do novo capitalismo. Que maravilha, que coisa maravilhosa, né? Os membros do conselho da empresa também incluem Nikki Haley, até recentemente embaixador das Nações Unidas, ex-comandante supremo da OTAN, Edmund P. Bastiani Jr. e o ex-CEO da AIG, Edward Leeds, e uma série de ex-funcionários políticos e ícones de private equity. A Boeing usou suas conexões políticas para monopolizar a indústria aeroespacial americana e corromper seus reguladores. Nos anos 90, a Boeing e a McDonnell Douglas se fundiram, deixando a América com apenas um grande produtor de aeronaves civis. Antes dessa fusão, quando havia um mercado competitivo, a Boeing era uma empresa maravilhosa. Como disse o jornalista Jerry Usen,
há apenas 20 anos. A Boeing sempre foi menos um negócio do que uma associação de engenheiros dedicados à construção de incríveis máquinas voadoras. Os altos lucros mascararam o colapso da habilidade produtiva até os acidentes do 737 MAX. Mas após a fusão, os engenheiros perderam o poder dos financiadores. A Boeing poderia aumentar os preços, demitir trabalhadores, reduzir a qualidade e gastar seu dinheiro comprando ações de volta. E ninguém poderia fazer nada sobre isso. Clientes e fornecedores não tinham mais alternativa à Boeing. A Boeing corrompeu funcionários de ambas as partes que deveriam regulamentá-los. Os altos lucros mascararam o colapso da habilidade produtiva até os acidentes de 737 MAX. Gente, então, qual regime, né, vocês se recordam aí que os grandes empresários, né, eles estão aí todos alinhados com os juízes, né, com a mídia, com todo esse pessoal, tem um monopólio, porque não há alternativa, então se eles fizerem um produto horroroso, não tem para onde correr, não há regulamentação, então todas as regulamentações aí, né, são compradas. Lembram algum regimezinho, pessoal, que faz isso aí? Ah, eu me recordo bem, hein? E aliás, não tem um só não, são vários, né? Fascismo, nazismo, socialismo, por isso o comunismo, que é uma desgraça, a maior praga da humanidade, matou tanta gente, porque não se tinha alternativas, né? Estava todo mundo junto ali, né? Um grande acordão para fazer o que quiserem, os grandes poderosos, né? Então, gente, a questão fundamental é essa, né? O capitalismo não existe mais. Nós estamos vivendo um grande comunismo, onde tudo é comprado, onde não tem mais a excelência que tinha. Olha aí, os Estados Unidos sempre foram, né, os pioneiros nisso. Então, não é uma empresa, né, de avião. É um grupo de engenheiros sensacionais, brilhantes, inovadores, que vão lá, criam produtos e dominam o mundo, né? Só que não existe mais isso, é conchavo, é politicagem, né? Então, essa matéria realmente mostra tudo que sempre dissemos nesse canal. Ele continua ali. A incapacidade da Boeing de fabricar bons aviões seguros é uma fraqueza evidente. Afinal, é uma empresa aeroespacial de aviões. Mas como a Boeing é a única empresa de aviões comerciais dos Estados Unidos, a crise está se espalhando pela economia. Michael O'Leary, CEO da Ryanair, que encomendou 58.737 aviões MAX, 58, né, aviões 737, diz que sua empresa não pode crescer conforme o planejado até a Boeing acertar as coisas. Imagina, gente, quem já encomendou esses aviões, né? 2 caíram, você vai conseguir realmente comprar, você vai ter confiança? Empreiteiros e subcontratados desaceleraram a produção de peças para o avião e os clientes das companhias aéreas se esforçaram para resolver a escassez de aviões. Longe de ser uma anomalia, a Boeing é a norma do mundo corporativo do Oeste, pessoal. Olha só o que a gente sempre fala. Em 2016, o Economist observou que os lucros em todo o setor corporativo eram altos e persistentes, em função da falta de concorrência entre as faixas da economia. Se as empresas não precisarem competir, gente, essa é a base do capitalismo, é a base. Elas podem aumentar os preços para os compradores, diminuir o que pagam a fornecedores e trabalhadores e reduzir a qualidade. Novamente, aquele filme Elysium, né? É exatamente o que ocorre ali. Toda a população tem que se contentar, os poderosos estão todos unidos, né? Altos lucros resultam em preguiça e corrupção, comunismo. Muitos de nossos Golias industriais agora são executados de maneira que são fundamentalmente destrutivas. A General Electric, gente, como essa empresa é importante, a gente já falou dela em outros vídeos, ela quase quebrou em 2008, de novo, né? O que a General Electric tem a ver com o subprime? Nada. Mas o sistema está totalmente, né, entrelaçado aí, então não tem como escapar. Então a General Electric, por exemplo, já foi uma joia da capacidade produtiva americana. Uma corporação criada a partir das patentes de George Westinghouse e Thomas Edison para sistemas elétricos. Edison ajudou a inventar a própria lâmpada, iluminando o mundo. Hoje, como resultado de decisões tomadas por Jack Welch nos anos 90 para reduzir os lucros, a GE coloca seu rótulo nas lâmpadas fabricadas na China. Olha, porque a China está dominando os Estados Unidos. A China hoje, gente, é muito mais capitalista do que os Estados Unidos, porque lá, se você não fizer um produto bom, você morre, né? O governo te mata.
Pior ainda, se o investigador Harry Markopolos estiver certo, a General Electric pode de fato estar repleta de fraudes contábeis, uma vez que uma grande instituição produtiva foi destruída por financiadores. Esses não são os resultados naturais e inevitáveis do capitalismo. A Boeing e a GE já foram grandes empresas trabalhando em mercados abertos capitalistas. Sensacional, né, gente? Essa matéria realmente é demais. Em suma, o que deu errado? A lei. Na década de 1970, uma série de pensadores de direita e de esquerda, de Milton Friedman, George Stigall, Alfred Kahn e o atual juiz da Suprema Corte, Stephen Breyer, argumentou que os formuladores de políticas deveriam tirar restrições do capital e se livrar das regras anti-monopólio. Olha o que a gente sempre fala, né, pessoal? Eles usaram muitos termos para fazer este caso, incluindo desregulamentação, análise de custo-benefício e o padrão de bem-estar do consumidor na lei antitrust. Eles adotaram a teoria acionista do capitalismo, que enfatiza os lucros de curto prazo. O que se seguiu foi uma consolidação radical do poder de mercado e depois saques sistêmicos. Hoje, altas margens de lucro são uma influência generalizada e corrompida nos setores governamental e corporativo. As firmas de private equity transferiram capital de corporações e trabalhadores para si mesmas, destruindo varejistas outrora saudáveis, como Radio Shack, Toys R Us, Payless e Kmart, né? Nossa, essas empresas aí eram símbolos, né, pessoal, norte-americanos, na época que a gente aqui do canalzinho morou lá, realmente eram empresas muito boas, né? A Radio Shack, nossa, salvou muito a nossa pele com coisas eletrônicas, assim. Uma grande tristeza temos, né, de ouvir isso. De ler, né? Ela já quebrou faz uns tempos aí. A doença de ineficiência e enxerto se espalhou para o governo. Em 1992, o professor de Harvard, Ash Carter, que mais tarde se tornou secretário de defesa de Obama, escreveu que o Pentágono era muito difícil de negociar. O passo mais direto para resolver isso, ele escreveu, seria aumentar as margens de lucro permitidas nos contratos de defesa. No ano seguinte, o professor Carter foi nomeado secretário de defesa assistente para a política de segurança internacional no primeiro governo Clinton, que se seguiu seu conselho. No início desse ano, o Departamento de Defesa descobriu que um empreiteiro da defesa, administrado por executivos de private equity, tinha margem de lucro de até 4,45% em peças de reposição vendidas para militares. A gigante da consultoria McKinsey foi recentemente flagrada tentando cobrar o governo 3 milhões de dólares por ano pelos serviços de um recém-formado. Meus amigos, a gente acha que é só o Brasil que isso acontece, né? Os Estados Unidos é um país maravilhoso. Pois é. O resultado final da concentração da riqueza e da corrupção do governo é concentrar o poder na mão de poucos. Já estivemos aqui antes, na década de 1930. Olha só, hein, pessoal, Morpheusitos, né? Não está tão enferrujado, meus amigos, exatamente. Na década de 1930, os fascistas na Itália e na Alemanha estavam ganhando força, assim como comunistas na Rússia, bingo! Essa parte realmente eu não tinha lido, né? Olha só. Enquanto isso, os líderes das democracias liberais foram confrontados por uma população assustada, perdendo a fé na democracia. Os líderes políticos americanos foram capazes de enfrentar senhores do dinheiro doméstico com uma campanha antitrust radical para quebrar o poder dos plutocratas. Hoje estamos em uma situação semelhante, com autocratas argumentando cada vez mais que a democracia liberal é fraca. Olha só, né, pessoal, que coisa. A solução para essa crise política é bastante simples, envolve dois princípios básicos. Primeiro, os formuladores de políticas precisam aumentar a competição por grandes empresas poderosas, para reduzir os lucros. Os executivos devem gastar seu tempo competindo entre si para criar produtos de qualidades, sem encontrar maneiras de atrair ex-generais ou funcionários da administração para conselho administrativo. Segundo, os formuladores das políticas devem aumentar o imposto sobre a riqueza e a alta renda para reduzir radicalmente a concentração da riqueza, o que tornará os saques irracionais. Nosso sistema não está mais alinhando recompensas com habilidade produtiva, gente. Esse é o fundamento da crise que a gente vai ter, pessoal. Não há mais, né? Habilidade produtiva, então você está produzindo bem, você ganha. Não há mais isso, gente. Acabou. Apesar da crise do 737 MAX, o preço das ações da Boeing ainda é 2 vezes maior do que julho de 2015, pessoal, quando Muilenburg assumiu o cargo para CEO.
É isso mesmo que está quebrando o capitalismo moderno. É melhor corrigi-lo rápido. Então, gente, como pode uma empresa que produz aeronave, as aeronaves estão caindo e as ações dela estão super valorizadas, pessoal. É o que a gente sempre fala nesse canal. Se não tiver uma proteção, gente, com moedas e metais, se você não tiver ali os seus seguros, né, contra o mercado, o famoso pozinho, não tem como, gente, sair disso. Uma hora essa crise vai bater e ela vai destruir o preço dessas ações, né? E naquilo que a gente sempre fala, né, aquela postura do buy hold, do holder que pega uma ação e fica com ela para sempre. A Boeing sempre foi uma empresa sensacional. Quem é o idiota que vai comprar uma ação de uma empresa dessa, gente? É um problema estrutural lá em cima, as pessoas não estão enxergando mais a forma correta de se produzir, né? Como que você vai pegar uma empresa dessa e vai comprar e vai ficar anos com ela, gente? É um absurdo, né? A GE também, em 2008, quase quebrou, uma empresa sempre foi uma empresa sensacional. Então, pessoal, é isso. Estamos realmente aí numa situação que não tem como voltar, né? Ou fazem realmente uma quebra, tem uma quebra no sistema para recomeçar. Não tem outra forma, né? Não tem outra forma. Quando está lá em cima, nos altos escalões, só com um problema muito grave você consegue realmente rever o seu modelo. Tá certo, pessoal? Então, era isso daí. Vamos só finalizar com a nossa dicasinha aí de fartura. Muitas pessoas, né, têm procurado a gente, falando que não tem dinheiro, falando que a renda é baixa. Como fazer então, né, pessoal, para vencer a crise, né? Gente, a gente já falou isso algumas vezes, já abordou. É assim, gente, a questão financeira, né, o dinheiro que vem realmente, é sempre um resultado, né, pessoal, de estudo, tem que ser um estudo direcionado. Então, se você está preocupado com as suas finanças, não adianta estudar alguma coisa que não dá dinheiro, né? Tem muitos exemplos aí, mas eu não vou usar porque pode ofender alguém, mas então eu não vou fazer isso. Mas pensem nisso, pessoal. Não tem problema, a gente não é aqui, né, utilitarista a esse ponto. Às vezes, se você quiser ter uma vida feliz, não, só vou ter uma vida feliz se eu fizer lá um ofício que não me dá dinheiro. Tá bom, mas aí você já sabe que você não vai ter dinheiro e que você vai passar pelos perrengues da vida, né? Se você tem problema com isso, não, cara, eu gosto mesmo de dinheiro, eu quero dar uma casa boa para minha família, eu quero que meus filhos estudem num lugar bom, e para isso eu vou sacrificar, né, o meu gosto pelo ofício que eu tenho, então eu vou trabalhar num lugar que eu odeio para fazer os outros felizes, para me fazer feliz pelo dinheiro. Tá certo? Então tem que estudar, gente, seja numa profissão nova, então tecnologia, de novo, né? Tudo que está mudando aí no mundo, o único setor que está realmente em crescimento é tecnologia. Então vai para um setor de tecnologia, um setor de engenharia mais voltado aí à inteligência artificial, né? As coisas, porque tudo vai ser muito automatizado, né, daqui para frente. Busquem algum cargo público, mas um cargo público maior, né? Porque isso também, muitas coisas vão ser automatizadas, já estão sendo automatizadas nos meios públicos. Gente, é assim, o patrimônio financeiro, já dizia o Fidel Castro, aquele assassino desgraçado que muitas pessoas adoram, o que devemos temer da burguesia é o patrimônio intelectual, não o patrimônio físico, tá certo? Então, antes de você ter o dinheiro, antes de você querer usar o dinheiro, gente, tem que ter conhecimento, né? Então, qual é a dica que a gente dá aí para as pessoas? O mesmo que a gente fez, né, gente, aqui no canal, que era o quê? Estudar, estudar, estudar. Então, levanta, estuda. Vai almoçar, estuda. À tarde tem um tempinho no café, estuda. Conduções, sempre lendo livro, ouvindo algum bom, né, ouvindo o canalzinho aí do Portal do Conhecimento. Chega em casa, estudo. Durmo tarde, durmo pouco. É assim, gente. 1, 2, 3, 4, 5 anos, você tem uma renda boa, você começa a ter um bom retorno, a conseguir guardar dinheiro e se proteger nessas crises. Essas crises, elas sempre vêm e vão, as altas também sempre vêm e vão. Então é só você estar, assim como nós no canal, éramos ali em 2008, pobres, né? Não tínhamos dinheiro, e vimos tudo o que ia acontecer nos Estados Unidos e falando, cara, isso aí, mesmo sendo um absurdo, tudo que aconteceu, a gente estudou muito. A gente falou, cara, mesmo sendo esse absurdo, era um bom momento para comprar ações, né? Porque as ações, gente, a ação do banco que a gente trabalhava chegou, né, a $2, era $100, né? Então a gente falou, cara, não tem como, isso não vai ficar assim, a não ser que o mundo acabe, né? Aí a gente falou, cara, se tivesse algum dinheiro para comprar realmente nessas ações aí, a gente ia realmente explodir, né? E foi realmente o que aconteceu. Dali a 5 anos as ações valorizaram 1000%, né? Então é assim, gente. Por quê? Porque a gente já estava plugado. Naquela época a gente tinha o conhecimento, mas não tinha o dinheiro. A gente estava na metade do caminho, né? Agora, quem não tem o dinheiro e não tem o conhecimento, gente, é estudar. Então, para tudo que está fazendo na vida,
Para de perder tempo no final de semana com aqueles amigos que não levam a lugar nenhum e comecem a estudar. Estudem, 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 tenham um ofício bom e aí começa a ganhar dinheiro para guardar o dinheiro e para investir nesses mercados aí. Tá certo, pessoal? Então, espero que tenham gostado. Mais uma vez, mandem o e-mailzinho para entrar na nossa comunidade. Entrem no Patreon quem quiser, tem coisas muito boas ali. Curtam o nosso canal, divulguem, cliquem no sininho para receber as novidades. Um grande abraço!